Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre o transtorno do espectro autista, conhecido também pela sigla TEA. É um transtorno no neurodesenvolvimento, ou seja, ele modifica o funcionamento do cérebro, trazendo complicações e disfunções mesmo na parte social, na parte comportamental, em várias áreas do indivíduo. O que ele traz de sequelas? Como o nome já diz, é um transtorno do espectro autista, é um espectro. Então, é um transtorno muito amplo, com inúmeras sequelas, inúmeras características, e cada autista vai apresentar características diferentes. Mesmo se você tiver dois autistas no mesmo grau de nível de suporte, porque o autismo ele é dividido por 3 níveis de suporte. Então, nós temos o autista nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. E essas divisões acontecem de acordo com as características que cada um apresenta, né? As sequelas, digamos assim. Mas mesmo assim, como eu falei, você pode ter dois autistas no mesmo grau de nível de suporte que vão apresentar características diferentes, porque, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele abrange muitas coisas, então cada um pode pegar uma e serem totalmente diferentes. Mas basicamente são prejuízos na comunicação, existem os autistas verbais e os não verbais, ou seja, autistas que não conseguem falar e os que conseguem. E existem também autistas com diversas condições diferentes em relação a essa fala. Pode ter autista que fala muito, que fala pouco, que tem dificuldade na fala. Existem várias nuances, né? Várias diferenças com relação ao mesmo aspecto. Ele causa também dificuldades na socialização. Então, o autista ele pode preferir ficar mais isolado, não ter tanta facilidade para interações sociais, não saber se comunicar muito bem socialmente, não saber iniciar uma conversa ou manter uma conversa, afastar as pessoas, inclusive, porque ele pode só querer falar de um determinado assunto e aí isso acaba incomodando numa conversa, né? A pessoa que só fala daquele assunto não consegue desenvolver outros assuntos, porque ele vai, nesse caso, estar se baseando no hiperfoco dele. O que é o hiperfoco? É uma preferência extrema, fora do comum, assim, fora do comum, do normal que a gente vê por aí. Tipo, eu gosto disso. Uma pessoa gostar de uma coisa, ok, ela gosta. Mas o hiperfoco do autista não é um simples gostar. É uma fixação, é uma coisa muito desproporcional que ele sente sobre um determinado assunto. Então, ele pega aquele assunto e ele vai a fundo, ele sabe todos os detalhes, ele pesquisa, ele dá uma aula pra você sobre aquilo e ele só quer falar daquilo. Então isso pode incomodar outras pessoas, isso também dificulta a interação social desse autista, porque ele não consegue conversar de outros temas e aí não é todo mundo que tem paciência. Ele também tem dificuldades no sono, ele pode ter dificuldades no sono, de insônia, porque o cérebro é muito hiperestimulado, apesar de ele gostar de ambientes calmos, o cérebro é muito hiperestimulado, até porque o transtorno do espectro autista muitas vezes vem associado com o TDAH, que não é o assunto dessa discussão, desse vídeo, mas é um transtorno também que causa essa hiperestimulação no cérebro. Então, o cérebro autista muitas vezes é hiperestimulado, e isso faz com que ele não consiga relaxar para dormir. Então, ele tem problema de insônia, dorme pouco, ele pode apresentar comportamentos restritivos e repetitivos. Como eu falei, essa questão de só falar de um determinado assunto, que é o assunto de hiperfoco dele, ou ele é muito apegado a rotinas também, tanto rotinas da rotina dele mesmo, as coisas que ele faz e tal, quanto rotinas também de uma ordem para fazer as coisas. Ele tem que fazer tudo, aí entre os comportamentos repetitivos. Ele tem que fazer tudo sempre na mesma ordem. Se aquilo sai da ordem, ele entra em crise. Isso é um grande fator que ocasiona a crise no autista. Então, isso também é um comportamento que pode ser muito incômodo para as pessoas que convivem com aquele autista, porque às vezes você tá numa rotina
que você tá com pressa, aconteceu um imprevisto ali e tal, e você precisa fazer as coisas mais rápido, pular algum passo que você geralmente faz da rotina, né? Fazer as coisas de uma forma diferente para suprir a necessidade de fazer aquela atividade de uma maneira mais corrida porque você tá atrasado para alguma coisa. E pro autista isso não existe. Pro autista você tem que fazer do jeito que você sempre faz, não importa se você tá atrasado ou não. Se você não fizer, a chance dele ter uma crise é grande. Porque essa mudança de previsibilidade, de fazer a coisa diferente do que ele tá acostumado, é um grande fator para causar crise no autista. Porque ele se desregula e ele fica perdido, e isso é extremamente incômodo para ele. Ele não consegue lidar como pessoas que não são, que falam, tipo, tudo bem, eu costumo fazer assim, mas hoje eu tô atrasada, então vou fazer desse jeito, porque não dá pra fazer, não dá tempo de fazer do jeito que eu sempre faço, e tudo bem, vida que segue, ninguém vai morrer por causa disso. Pro autista, isso já é um grande problema. Inclusive, isso que eu falei agora, ninguém vai morrer por causa disso. Isso é uma metáfora, uma hipérbole, uma figura de linguagem que as pessoas usam pra querer dizer que não vai fazer mal, que não é uma coisa que é o fim do mundo. O fim do mundo também é uma outra figura de linguagem, mas que, né, querer dizer que não é uma coisa tão... que vai trazer um malefício muito grande. O autista, ele é extremamente literal. Ele tem muita dificuldade para entender figuras de linguagem, para entender metáforas, para entender hipérboles, para entender todas essas diferenças na linguagem. Para ele, tem que falar tudo ao pé da letra, e ele entende tudo ao pé da letra. Então, é muito comum um autista não entender uma ironia, não entender um sarcasmo, tipo, bonito, né? Pra você querer dizer que a pessoa fez uma coisa errada, você fala, que bonito, fazendo isso. O autista pode achar que você tá falando que realmente aquilo é bonito, tipo, é uma coisa boa. Então, isso também é um problema que também gera um incômodo muito forte nas pessoas que não entendem o que é o autismo. Como é que o autista funciona. Porque elas podem achar que, por exemplo, se você está brigando com uma pessoa e fala isso, bonito, e o autista fala obrigada, por exemplo, achando que você está realmente elogiando ele, isso pode ser levado como falta de respeito, como uma afronta, tipo, está me afrontando, ele está querendo me peitar, e aí isso acaba deixando a pessoa que está discutindo com aquele autista mais irritada ainda, levando mais ainda pro pessoal, achando, né, que aquele autista é uma pessoa mais horrível ainda. E não é nada disso. E isso acaba gerando também uma confusão no autista, porque ele vai ficar tipo, mas você me elogiou, eu tô agradecendo. O que tem? Por que você tá reclamando mais ainda comigo porque eu te agradeci que você me fez um elogio? Porque na cabeça dele foi isso, entendeu? O autista também tem seletividade alimentar, pode ter. Como eu disse, é um espectro, então nem tudo que eu tô falando aqui vai se aplicar a todos os autistas, e mesmo que se aplique, pode ser com intensidades diferentes, mas o autista também pode ter seletividade alimentar, que é a restrição para os alimentos, né? Ele não aceita determinados alimentos, pode não aceitar determinados alimentos, pode não aceitar determinadas texturas, como também ele pode não aceitar determinadas cores, dependendo do grau. Um alimento de uma determinada cor, qualquer alimento de uma determinada cor, ele não come. Isso é tido, muitas vezes, como frescura. Nossa, essa pessoa é fresca. Não é frescura. É realmente uma questão sensorial, porque o autista ele tem problemas sensoriais. Então, por exemplo, muitos autistas não gostam de abraço. Por quê? Porque é como se a pele fosse diferente. Não é isso, mas explicando de uma forma leiga, é como se aquela pele fosse mais sensível. Então, o toque da pele do outro no momento do abraço incomoda, pode chegar a doer mesmo. É uma sensibilidade muito forte. Então, isso também serve para cheiros, para todos os sentidos. Todos os sentidos humanos, no autista, eles são experienciados, né, vividos de maneira diferente. Pode ser para menos ou para mais. Entendeu? O autista pode ter uma hipersensibilidade a esse estímulo ou uma hipossensibilidade. Ele pode nem perceber que aquele estímulo está ali. Existe essa possibilidade também, porque, como eu disse, são muito variados os sintomas. Então, ele não pode não gostar de abraço, ou pode gostar de ser abraçado também. Existe o caso, como eu falei, pode ser para mais ou para menos. Mesmo essa questão do ambiente calmo, existe autista, como eu falei, a hiperestimulação do cérebro, né? Existe autista
que ele pode gostar de lugares calmos, ele pode ficar muito agitado e até mesmo entrar numa crise em lugares agitados demais. E pode ser que ele precise de lugares agitados. Ele pode precisar de lugares agitados para voltar para o eixo, né? Para se regular, que a gente chama. E nos lugares que são mais calmos, mais monótonos, ele tem crise. Então isso também pode acontecer. Então, basicamente, são esses os comprometimentos na vida da pessoa autista, né? Que o autismo acarreta, mas tem vários outros. E mesmo assim, como eu disse, cada um deles pode aparecer das mais variadas formas em cada indivíduo. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que tenha dado para ter pelo menos uma noção do que é o transtorno do espectro autista.